Bom dia. Hoje, 5 de março de 2021, são 7h39 e vamos lá. Sem, de fato, sem prolongar. Santo. O que seria um prolongamento? Seria a mesma coisa de um alongamento? Essa é a questão. É isso. Qual o sinônimo da palavra serão? Santa, ainda tem mais essa. E se eu pedisse para vivermos em comunhão? Será que seria o mesmo de pedir para a gente ter algum tipo de razão? E se eu fosse avaliar o tamanho da situação? Sei lá. Será que isso seria de fato pedir um pouco mais de compreensão? Santo, e se eu fosse calcular a distância entre um cometa, santo, e um planeta de algum lugar? Será que isso seria o mesmo que avaliar o sistema solar e todas as condições que ele esteve a criar para uma boa vida que a gente levar e saber o sinônimo de sustentar? Isso seria o mesmo que alongar? Ou quem sabe prolongar a vida que a gente teria nesse lugar? Será que quando a Bíblia nos traz a idade de Matusalém, será que era um convite para a gente pensar que contas diferentes a gente pode realizar, mas a matemática é a mesma em todo lugar? Que somar não é a mesma coisa que administrar? Santo Deus, ainda tem mais essa. Mas do que você estará a falar? Esse Deus me disse para eu ser uma matemática científica nesse lugar. Do nada? Não é bem do nada. Ele disse assim: você, de fato, conhece bem essa casa. O quê? Foi isso. Quando ele usou a palavra bem esta casa, eu logo imaginei. O quê? Falei, santo Deus. Vai me pedir para eu calcular o tamanho da desgraça. O quê? Sim, porque se chega assim, cheio de graça, me fala, quer dizer, diz que a minha luminária será rachada na medida exata, que eu vou ter que, de fato, aceitar as condições dessa, quer dizer, da vida dessa dona de casa. Eu não vou poder simplesmente mudar de casa, deixar a família em desgraça. Isso jamais seria viver a palavra aqui anunciada. Aí eu disse, santo Deus, está pedindo para eu de fato fazer, que ele dá uma checada. E eu ali, o quê? Porque quando Deus começa a falar da vida desta dona de casa, pode ter certeza, o quê? Sim, que toda a vida está sendo ali, o que? Calculada, 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 e eu não posso de fato deixar escapar nada. Santo Deus, que madrugada! Aí eu disse, santo Deus, tá me pedindo para eu dar essa checada básica? Foi dar tal checada básica. Aí eu logo disse, meu Deus, se eu pegar essa estrada, eu não vou poder simplesmente abandonar a vida de alguém que tem de fato, quer dizer, a vida de alguém que recebeu cesta básica. Santo Deus. Você conseguiu dar até essa checada? Sim, porque se eu tive, quer dizer, se eu tenho uma família dentro desta casa, que julgo de fato estar vivendo tamanha desgraça, essa família soube me dar algum tipo de cesta básica.
Eu não posso simplesmente pegar uma estrada, deixando para trás. Quem me deu cesta básica? Eu não posso, de fato, simplesmente falar. Eu não vou, de fato, aceitar. Ou eu não posso, de fato, coisas que a gente costuma realizar. Não, assim não dá. E pai disse o quê? Ele disse, eu jamais pediria a você para abandonar quem um dia esteve, de fato, a lhe ninar. De fato, lhe carregar para aqui e para acolá. Jamais. O que eu lhe pedi foi para você se afastar, levando em consideração tudo aquilo que você podia realizar, as condições de vida que você com toda certeza iria alcançar e a certeza de que você não iria comungar com o que a família estava a realizar, fechando os olhos para quem de fato estava a espalhar brasa para a família mesmo se queimar. E Deus falou, falou e eu ali. O quê? Sim, feito computador. Vivendo a matemática básica, Deus calculou, 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 somou, diminuiu, administrou. Aí ele me disse, eu aqui estou. Você em mim confiou. Você sabe do meu valor. Você nunca pegou elevador. Isso é verdade. Pois é, mas eu quando estava lá, e ele a falar, aí eu me lembrei, o quê? É isso, do eclipse solar, as condições do eclipse lunar. Tudo aquilo que de fato Deus estava a me mostrar para eu saber separar. O quê? A vida, quer dizer, as duas vidas que de fato eu estive. O quê? Sim, porque eu era a balança. Santo, não me diga. Sim, aí eu tenho que considerar as duas vidas que eu sempre estive a considerar como básicas do lugar. Eu não poderia simplesmente abandonar uma terceira vida, quer dizer, uma vida que alguém esteve a me dar, querendo de fato me tirar os dois pratos que eu tinha certeza que era a minha mão esquerda e a minha mão direita do lugar, porque eu sabia se encaminhar e me equilibrar. Sem braço eu não ia ficar. Foi então que Deus me disse assim, vem cá. O quê? Sim, aí quando ele me chamou para pertinho, aí ele me disse assim, pode me abraçar. O quê? Aí eu corri, aí Deus, quer dizer, eu dei aquele abraço, senti de fato que era o momento exato de eu calcular o tamanho exato dos meus braços. Santo Deus. Aí eu disse, seu filho foi crucificado. O quê? Eu tinha que falar, né? Ele estava ali me abraçando, dando aquele abraço tão apertado, que o jeito foi eu falar. Meu Deus, seu filho foi crucificado, morto e sepultado. Não sei não. O senhor... Aí o quê? Sim, aí ele estava... Aí ele estava, de fato, a me falar que eu, de fato, era força viva nesse lugar. O quê? Sem essa história de mediunidade. O quê? Eu disse, olha, as pessoas podem até falar a tal mediunidade no lugar, mas isso em nada vai adiantar. Você não tem essa história de mediunidade, você é essa que aqui está. Pai, eu disse. Sabe como é que é quando ele resolve soltar trovão e raio no lugar? O quê? Aí eu vi uma chuva ácida se aproximar. Santo Deus, não me diga. Arrasado o mundo estava a ficar. O quê? Aí eu, eu tive que, de fato, chorar. Eu tive que dizer para Deus, Santo Deus, eu estou sentindo, de fato, um cheiro de baixa astral no lugar. Você disse?
Eu disse a Deus, Santo Deus, se de fato essa chuva por aqui passar e o povo de fato começar a se desestabilizar, sem saber usar os braços para se equilibrar, cabeças vão rolar. Por quê? Falta de ar. Porque a bolha aqui vai se alojar. Você disse? Eu disse a Deus que era necessário manter de fato o equilíbrio no lugar para poder saber respirar, para a fotossíntese realizar. Que seria muito difícil de fato a gente de fato respirar com a tal baixa estima. O quê? É isso, o desespero que de fato estavam a anunciar. Sem nem mesmo a coisa, o quê? Sem nem mesmo a coisa chegar no patamar onde a coisa de fato vai estar. O quê? Sim, porque não tem como a gente controlar as coisas que estiveram a espalhar. Não da forma como a gente estará a realizar. Santo Deus, agora que eu estou a entender. Somatizar não é de fato administrar. Foi isso que Deus me disse. Se a gente insistir em assombrar a população do lugar, com baixa estima vai ficar. Aí a imunidade. Aí você sabe, quando você começa a relativizar, sem de fato saber se equilibrar, me diga como a gente vai poder respirar para o coração de fato bombardear sangue para o corpo, porque o cérebro vai administrar o equilíbrio básico que a gente precisa de fato alcançar. Sim, porque se a gente estará a tomar bolha de oxigênio contra bolha de hidrogênio, estará a se espalhar, misturando com outras substâncias químicas que encontra no ar, tornando-se cada vez, santo Deus, mais complicado a gente enxergar aquilo que estiver a realizar, aí de fato é bomba nuclear. Santo Deus. Pai, o esteve a falar? Pai, o senhor disse assim, olha Maria de Cássia, uma coisa é a gente de fato definir um ambiente para o núcleo a gente atingir. A outra coisa, de fato, é o que se espalha por aí. E aí, aquilo que se espalha por aí, que não tem princípio nem meio e fim, a todo momento procura definir algo dentro de si. Porque o núcleo continua a existir e aí continua a se dividir, multiplicando tudo o que o seu direito de existir, tornando força viva aí. Agora eu entendi. Quando o pai pediu para você dividir o antes de e o depois de, foi partindo do princípio de que o núcleo insiste em existir? Foi isso que ele disse. O núcleo sempre vai insistir em existir. Ele é força viva em qualquer lugar aí. E se é assim, ele sempre vai saber se dividir, sem perder a identidade dentro de si. Santo Deus! Foi o que pai esteve a lhe pedir? Ele me disse. Se a gente continuar a insistir em esconder de fato o que se passou aí e aquilo que de fato está por vir, porque a gente não consegue de fato subtrair aquilo que a gente esteve a dividir, aí pense na multiplicação. O quê? Do problemão. Santo. Então, o ser vivo tem que encontrar razão. E é sem fazer apelação. É sem fazer apelação. É com esclarecimento à nação
da real situação. Meu Deus. É fumaça e multiplicação? É cinza de montão. Meu Deus, queimação. Queimação. Aí, de fato, você sabe. Quando, de fato, a gente encontra o básico, o que para ser multiplicado, aí pensa na divisão do exato. Porque o momento exato, aí começa, de fato, a ser multiplicado, a ser espalhado. O quê? Aí começa a ser elevado. Por quê? Sim, porque você pensa, se 2 mais 2 é 4. Imagine 4 elevado ao quadrado. Santo Deus, agora eu entendi. 2 mais 2 é 4. Mais 4 elevado ao quadrado, pense no resultado imediato. Meu Deus, então vai ser 64? Pois é, Deus disse assim, se a gente não souber usar a matemática, o cálculo básico do lugar, para a gente ter a compreensão do que eles estiveram a realizar, e a gente souber de alguma maneira conquistar algo para a gente pensar naquilo que a gente pode realizar, a coisa só tende a piorar. E não adianta a gente, de fato, criar ficção. O quê? Sim, dizendo de fato que é multiplicação é solução. Meu pai do céu, deixa de fato eu pensar. Há muito gás carbônico no lugar? Deus disse. A gente esqueceu que árvore que não adianta a gente sair de fato a espalhar, que a gente tem que de fato plantar árvore em tudo quanto é lugar. Porque tem uma fotossíntese que só o homem é capaz de realizar. E se a gente resolveu de fato, o quê? Apenas apadrinhar árvore no lugar, desconsiderando completamente a fotossíntese que o homem de fato tinha que realizar, agora que um problema deste esteve a apresentar. A gente não tem a devida coragem de dizer que é o ar que está a queimar e a gente não sabe como isso está a realizar, porque pulmão preto estará a ficar, como se de fato estivesse num ambiente em que de fato o oxigênio esteve a faltar e apenas o hidrogênio de fato fez parte do lugar. Santo. Pai esteve a falar? Ele não esteve bem a falar, ele me disse para eu, de fato, o quê? É isso, ele me disse para eu, de fato, vivenciar todas as possibilidades. O quê? É isso, da minha matemática, de fato, errar. Meu Deus, tô entendendo. Aí eu tive que calcular a dízima periódica. O quê? Eu tive que mergulhar na dízima periódica do lugar. E você sabe, quando ele pede para de fato mergulhar nas tais dízimas periódicas do lugar, pense no trabalho. O quê? Na madrugada que eu tive que de fato alcançar, quer dizer, atravessar, mergulhando em dízima periódica para de fato calcular a matemática que o tempo todo eu estou a falar. A gente precisa de fato encarar e limpar. O quê? É isso. A gente precisa limpar o ar. Santo, mas limpar o ar não é algo assim que se pode realizar simplesmente colocando, quer dizer, mandando o povo de fato respirar em algum lugar. É isso. Eu tive que, de fato, o quê? Eu tive que entrar, de fato, debaixo. O quê? Eu tive que entrar no mar, mergulhar, buscar alguns elementos que ele esteve a me solicitar. Aí, quando de fato eu estava lá, o quê? Pense que um tubarão, o quê? Queria até, o quê? Ó, me enjaular, me abocanhar. Eu disse, santo Deus, olha, de fato, se eu vou vacilar.
Deus me pede para calcular uma matemática que é tão difícil, tão difícil, tão difícil, tão difícil de realizar. E esse tubarãozinho acha que vai me enjaunar, me abocanhar? Que nada. Aí eu deixei pra lá. O que? Nem me importei com o tubarãozinho do lugar. Eu fui, foi de fato realizar a tarefa árdua. A minha madrugada inteira. O que? A vasculhar. Aí quando de fato eu estive a encontrar, esteve. Pois é, aquele que Deus estive a me solicitar, eu disse, meu Deus do céu. O que esse povo desejou de fato realizar é o inacreditável de fato em qualquer lugar. Quem é que pode de fato buscar no fundo do mar, trazer para a superfície, analisar, querer de fato separar? O quê? Separar de fato as partículas do tal ar e achar que de fato em algum momento isso não iria nos prejudicar, que o tal ar que está lá a gente não deveria sequer buscar, que aquela fotossíntese nenhum ser humano é capaz de realizar da forma como de fato a gente costuma aqui realizar, que a gente não nasceu para respirar debaixo do ar. Os nossos brônquios é bem diferente daqueles que de fato existem no mar, que isso seria uma calamidade muito difícil da gente barrar. Que essa fórmula, que essa fórmula não existe em nenhum lugar, a não ser na cabeça daqueles que quiseram de fato, o quê? É se criar, o quê? Feito tubarão, martelo no lugar, martelar, 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 um determinado lugar. Ó, tirar de fato alimento básico, ou santo, usar de fato, o quê? Um certo elemento básico para furar o inacreditável e achar que tudo de fato seria assim, né? Tudo dominado, conquistado, que o biólogo mais ostentado seria de fato ovacionado, quer dizer, seria um privilegiado. E agora? Agora pense no resultado. Pai ele me disse, ou a gente aceita de fato calcular é o básico, porque o complicado é fácil. Até eu calculo complicado. Sim, até eu. É necessário que eu calcular é o básico. O básico, sim. O básico é que é muito complicado de ser conquistado. Matemático, de fato, conquistou o básico. Calculou o básico, buscou o básico. Os ostentados, os aloprados, quiseram de fato vender cálculo. Cálculo, ai, santo, cálculo matemático que. Ai, santo. Não tem, quer dizer, é isso. Ficou. É isso, passou. Santo Deus. Ninguém sequer usou. Apenas de fato se ostentou. Alguns até enricou. Outros, tudo. Quer dizer, até aquilo que alguém solucionou, porque se limitou. Aí Deus me disse, se a gente de fato não sabe o tamanho exato de um quadrado, como de fato compreender o triângulo, o quê? Das permutas aqui criando. Sim, porque é necessário de fato a gente ter noção do que é de fato servidão. Ok? Deus também me disse, é necessário a gente ter a compreensão do que é um computador, do que ele calculou, o que é um servidor.
Então não dá para a gente, de fato, querer calcular o complicado no lugar se o básico a gente não consegue alcançar. Ou a gente, de fato, aceita se limitar. Voltar lá, ó, ao beabá. Ou então, a gente vai, de fato, patinar. E patinar não significa conquistar algum benefício nesse lugar. O homem pode até nadar e mergulhar. Isso ele pode até realizar. Mas isso não leva, de fato, o homem a nenhum lugar. Isso não leva. Agora, se o homem souber caminhar e se equilibrar diante das dificuldades que estão se apresentar, aí sim, o homem vai compreender a importância de somar e o momento exato de parar e deixar a sabedoria de Deus lhe mostrar onde é que a dificuldade está. Assim a subtração ele irá realizar. Fora disso, de fato, é ficar o tempo todo fora do ar, minha gente. Cálculo básico. Volte lá no beabá e olhe o básico. E quando a gente conseguir, de fato, ó, ok? Se igualar a um estudante que está a começar e começar a questionar qual é a soma do quadrado de qualquer lugar, sem de fato querer se elevar. Porque 2 mais 2 é 4 em qualquer lugar. Mas 4 elevado ao quadrado. A gente, de fato, encontrar 64, aí é porque a gente não tem a compreensão do básico. É preciso, de fato, ter a compreensão do básico para saber que 2 mais 2 é bem diferente daquilo que, de fato, está sendo buscado. Um número somado não é igual a um número multiplicado. Isso é básico. Um número somado não é igual ao número multiplicado. Isso é básico. Assim sendo, aqui deixo o meu recado. É necessário, de fato, a gente não ter o que é espírito elevado e aceitar, de fato, buscar o básico. O básico é no básico que a gente, de fato, vai encontrar o problema criado no básico. O cálculo tem que ser básico. Se a gente, de fato, realizar o cálculo básico, a gente vai ficar completamente sustentado. Aí a gente vai ter a compreensão do cálculo, ó, avançado. É complicado, multiplicado, mas é necessário, de fato, a gente conquistar o básico para o resto ser controlado. Não dá para a gente, de fato, acreditar que com base em cálculo é complicado, a gente vai decifrar o que eles estiverem, de fato, a criar. Nós vamos ter que, de fato, voltar para o beabá. Conta básica, minha gente, que a tabuada esteve a nos ensinar. Então vamos deixar o espírito elevado em algum lugar e colocar a mão para, de fato, contar. 1 mais 1, 2. 2, certo. 1 mais 1, 2. 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 Tá. Mas se eu conseguir de fato encontrar quer dizer, 2 mais 2 em algum lugar e começar a calcular
2 mais 2 é igual a 4, que eu posso elevar. Assim, o 64 eu vou conquistar, mas eu não vou mostrar o 16 que eu deixei de apontar. Não, é melhor voltar. 1 mais 1, 2. 1 mais 1, 2. 1 mais 1, 2. 1 mais 1, 2. Mas de tanto, de fato, eu apanhar, será que a matemática básica eu estive de fato a conquistar? Ou eu apenas desejei de fato multiplicar, esquecendo o básico do lugar? Com certeza é uma boa pergunta para a ciência solucionar. E se é assim, é bom a gente de fato concluir. Para tudo, tudo, a princípio, meio e fim. Não existe um infinito nisso aí. Deus criou o princípio, meio e fim. O infinito é o limite que a gente de fato coloca. É o limite que a gente não consegue de fato atingir. A gente não consegue atingir, mas Deus colocou o princípio, meio e fim. O básico de tudo aqui. Assim a gente consegue dividir. Assim a gente consegue dividir. Mas para a gente dividir, é necessário a gente concluir. Princípio, meio e fim. Princípio, meio e fim. Assim eu vou conseguir definir o que eu disse aqui. E se é assim, nós vamos de fato seguir. Hoje é um lindo dia para a gente de fato se divertir. Sim, porque não dá para a gente não sorrir diante das conquistas que Deus deu para mim. E divertir não é, de fato, é perseguir. Diversão é, de fato, conclusão da razão. E se é assim, estou de olho na situação. Obrigado, meu diva, obrigado. E não comungo, de fato, com essa apelação. Isso, de fato, é multiplicação de caixão. Bom dia.